Zilá jura destruir a própria irmã, e Ilá sentia o sangue ferver em suas veias de um jeito que nem mesmo o luto por Eliomar era capaz de aplacar, e ela não conseguia mais disfarçar a ganância que brilhava em seus olhos, enquanto encarava Janete no meio da sala de estar. O ar em Bom Retorno parecia ter ficado mais pesado depois do enterro, mas para Zilá a tristeza era um luxo que ela não podia se dar enquanto houvesse terra em jogo e poder para ser conquistado. Ela olhou bem no fundo dos olhos da irmã e, com uma voz que mais parecia um sussurro carregado de veneno, afirmou que não daria um passo atrás e que a vontade escrita naquele papel por Eliomar não passaria por cima de sua ambição de uma vida inteira. Zilá deixou claro que não desistiria das terras do Caturama, nem que para isso tivesse que declarar uma guerra sem fim contra o próprio sangue e transformar a vida de Janete em um verdadeiro inferno na terra. Janete tentava apelar para a memória do pai falecido e para o respeito que ele merecia naquele momento de partida, mas a ganância de Zilá era um muro intransponível que separava as duas em um abismo de ódio e disputa que ninguém na cidade seria capaz de mediar. O Caturama era mais do que um pedaço de chão para Zilá, era o símbolo de tudo que ela sempre quis, e ela não aceitaria que um testamento de última hora tirasse dela o que ela considerava seu por direito de nascimento. Enquanto a família se despedaçava por propriedades e cercas, Rony já estava com a cabeça em outro lugar, movido pelo desejo de brilhar e de fazer seu nome ecoar por toda a região de Bom Retorno. Ele teve uma ideia que considerava genial e que prometia sacudir a calmaria daquela cidade interiorana ao sugerir que a imagem de Nayane fosse o grande destaque em um clipe de João Raul que estava sendo planejado com grandes expectativas de sucesso. Rony via ali a oportunidade perfeita de unir o útil ao agradável, transformando a beleza de Nayane em um trampolim para suas próprias ambições no mundo da música e dos vídeos, mas nem todos compartilhavam desse entusiasmo desenfreado. Alaurzinho sentiu uma pontada de incômodo imediata e não conseguiu esconder o desconforto ao ver Nayane sendo colocada nessa vitrine de exposição e desejo para quem quisesse ver. O ciúme e a preocupação começaram a corroer os pensamentos de Alaurzinho enquanto o plano de Rony ganhava corpo e forma nas conversas de bar e nos bastidores da produção. Ele temia que a fama mudasse Nayane ou que a proximidade com João Raul trouxesse problemas que ele não saberia como resolver, e esse sentimento de posse começava a criar rachaduras no relacionamento dos dois. No entanto, o verdadeiro caos estava prestes a explodir dentro da casa de João Raul, onde o silêncio da invasão de Giovanna finalmente encontrou uma barreira humana e barulhenta. Agrado, que sempre foi os olhos e ouvidos atentos daquela residência e que zelava pela ordem como se fosse sua própria vida, sentiu o impacto da descoberta como um soco no estômago que tira todo o fôlego de uma vez só. A revolta tomou conta de Agrado ao perceber que Giovanna tinha tido a audácia sem limites de invadir o refúgio sagrado de João Raul sem o menor escrúpulo e sem se importar com as consequências de seus atos impulsivos. A presença daquela mulher ali era uma afronta que Agrado não estava disposto a tolerar em silêncio, e o clima de hostilidade subiu a níveis alarmantes dentro daquelas quatro paredes. Alheia aos conflitos domésticos e focada apenas em sua própria ascensão social, Nayane recebeu a proposta de Rony com um sorriso de satisfação que não deixava dúvidas sobre suas intenções e aprovou a ideia sem hesitar nem por um segundo sequer. Para ela aquela era a chance de ouro de se destacar e de mostrar sua força em Bom Retorno, independentemente do que Alaurzinho ou qualquer outra pessoa pensasse sobre sua conduta ou sua exposição pública. Mas a cidade fervilhava com outras fofocas e desabafos que corriam pelas sombras das varandas e pelos cantos escuros das lanchonetes, onde a vida alheia era o prato principal. Agrado, em um momento de desabafo genuíno e carregado de mágoa, comentou com Zuzu que sentia o desprezo constante de Valmir e que ele definitivamente não gostava dela e nunca faria questão de disfarçar esse sentimento. O peso dessa rejeição magoava Agrado profundamente, pois ela sempre buscou ser aceita e valorizada por aqueles que rodeavam João Raul, mas a vida em Bom Retorno não dava trégua para lamentações prolongadas e o destino exigia que ela fosse forte. Em um canto mais calmo da cidade, longe da gritaria e das brigas por herança, o amor tentava florescer em meio ao caos e Luan tomou coragem para abrir o coração de uma vez por todas. Ele se declarou para Eduarda de uma forma tão intensa e verdadeira que mudaria a relação dos dois para sempre, colocando em xeque todas as certezas que ela tinha sobre o futuro e sobre o que sentia por aquele rapaz que sempre esteve ao seu lado. Enquanto isso, a desconfiança de Alaor crescia em relação aos pedidos constantes e cada vez mais estranhos de Clara, e ele começou a questionar seriamente o que realmente estava por trás daquelas solicitações que pareciam esconder algo muito maior.
Sinara, que sempre foi atenta a cada movimento na casa e que sabia ler as pessoas como ninguém, ficou em estado de alerta máximo ao perceber que as suspeitas de Alaor poderiam arruinar seus planos silenciosos e colocar tudo a perder. A tensão doméstica atingiu seu ápice dramático quando Agrado, ao entrar no quarto de João Raul para uma limpeza de rotina, se deparou com algo que considerou a prova definitiva da invasão e da falta de respeito total de Giovanna. Ele encontrou uma peça de roupa íntima de Giovanna jogada de propósito no ambiente e a irritação de Agrado se transformou em uma fúria incontrolável que prometia não deixar pedra sobre pedra naquela casa. Ele não conseguia acreditar que a situação tivesse chegado a esse ponto de promiscuidade e audácia dentro da residência de um homem que ele tanto respeitava e protegia. Nayane, que observava todos esses movimentos de longe com um olhar clínico e calculista, sentiu uma satisfação maligna ao perceber o conflito gigante que a presença de Giovanna estava causando na relação entre João Raul e Agrado. Para ela, ver o circo pegar fogo era exatamente o que precisava para fortalecer sua própria posição e garantir que ninguém prestasse atenção em seus próprios passos em direção ao topo. O terreno em Bom Retorno estava cada vez mais instável e as alianças que pareciam sólidas estavam sendo testadas a todo momento por mentiras e omissões. A luta pelas terras do Caturama era apenas a ponta do iceberg de uma série de traições e jogos de interesse que prometiam arrastar todos os envolvidos para um caminho tortuoso e sem volta. A noite em Bom Retorno não traria descanso para ninguém, pois cada personagem agora guardava um segredo perigoso ou uma arma pronta para ser usada no momento de maior fraqueza do adversário. O que Zilá seria capaz de fazer para tomar as terras de Janete e como Agrado reagiria a essa afronta direta de Giovanna eram as incertezas que pairavam no ar carregado de eletricidade da cidade. A ganância de uns e a ingenuidade de outros estavam criando um coquetel explosivo que estava prestes a detonar no coração da família de Eliomar. Janete sentia que estava perdendo o chão, mas Zilá já estava cavando a trincheira para a batalha final pelas terras que seu pai deixou. O livro de ervas de Nora continuava desaparecido e o clima de suspeita recaía sobre todos, criando um ambiente onde ninguém confiava em ninguém. A declaração de Luan para Eduarda parecia um oásis no meio do deserto, mas até mesmo esse amor seria testado pelas intrigas que dominavam a rotina de Bom Retorno. Cada palavra dita por Zilá era um prego no caixão da harmonia familiar e ela não se importava com as lágrimas da irmã ou com a memória do pai enquanto o Caturama não estivesse sob seu controle total e absoluto. O clipe de João Raul com Nayane seria apenas o pano de fundo para uma trama muito mais sinistra que envolvia traição e desejo de vingança. Giovanna, ao deixar sua marca no quarto de João Raul, sabia exatamente o que estava fazendo e qual reação provocaria em Agrado, iniciando um jogo de xadrez onde cada peça movida poderia significar a ruína de alguém. A satisfação de Nayane com o caos alheio mostrava que ela estava pronta para qualquer coisa para conseguir o que queria e não teria piedade de quem cruzasse seu caminho. O testamento de Eliomar tinha aberto uma caixa de Pandora que ninguém seria capaz de fechar tão cedo e os segredos de Bom Retorno estavam apenas começando a aparecer sob a luz do sol escaldante daquelas terras cobiçadas por tantos e amadas por poucos.